saudável. Você conhece algum homem aí que você ajudar ele a encontrar os sentimentos? Tá sem som? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, é porque eu tava com a música aqui de fundo, mas beleza, vamos começar. A gente vai fazer uma live hoje sobre a masculinidade saudável. Dá para escutar agora, Cá? Tá escutando agora? E agora? Vou ter que botar o fone, então? Peraí. E aí? Dá para escutar agora? Beleza? Acho que eu tava com a música aqui de fundo, achei que... Gente, hoje a gente vai falar sobre a masculinidade saudável. Com certeza vocês têm alguém aí, algum homem que vocês conheçam, que vocês gostariam de fazer umas reflexões com eles, falar, encontre força na sua vulnerabilidade. Você pode falar dos seus sentimentos, sim, você pode e deve, é saudável, é bonito, te mostra uma força, assim, maravilhosa. Quem aí já sentiu vontade de falar para os homens sobre sentimentos, sobre como eles podem se expor sem sentir fracos, né? E eu acho que esse tema tem que ser cada vez mais falado. A gente precisa falar sobre como o homem, não o ser humano, o homem tem que se reinventar, tem que começar a se reconhecer, começar a se sentir confortável em ser homem, né? Muitos homens aí não se sentem confortáveis em ser homens, não se sentem confortáveis em expressar seus sentimentos, em expor sua vulnerabilidade e isso acaba machucando eles. Só que eles sofrem sozinhos, né? Tem até um documentário que chama O Silêncio dos Homens, recomendo vocês assistirem. E é fantástico esse tema porque é pouco falado, né? Muita gente tem problemas com irmãos, com pai, com marido, com pessoas do sexo masculino e não conseguem ajudá-los, porque a gente vê um sofrimento nos homens, mas a gente não consegue ajudá-los de alguma forma e porque eles criaram uma casca que eles são impenetráveis. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, ele já está aqui, o Marcos, do Instagram Macho da Relação. Convido vocês a conhecerem, ele faz um trabalho fantástico. Ele está muito à frente aí nesse tema, nessa reflexão, porque ele consegue, dentro da masculinidade dele, ser sensível ao olhar do outro dentro dos relacionamentos, e ele faz reflexões assim, maravilhosas lá. Então sigam lá o Macho da Relação do Marcos. Vou chamar ele aqui pra gente fazer um bate-papo assim massa. Mas antes eu vou pedir pra você pegar no aviãozinho aqui e compartilhar com seus amigos homens. Pega o aviãozinho aqui, ó, que tem aqui embaixo, e começa a compartilhar com todos os seus amigos, primos, pais, irmãos, maridos, namorados, homens, e também para as mulheres, para elas conseguirem se relacionar melhor com os homens. E pra gente desmistificar um pouco esse homem forte, esse homem nada me abala, tô aqui de boa, não sofro, não preciso falar dos meus sentimentos, que eu sou fodão. Vamos falar disso? Vou chamar aqui o Marcos. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Tô chamando. Vamos chamando o pessoal aí enquanto isso. Chamem todo mundo para nossa live. Cadê o Marcos? Senhoras e senhores, com vocês. Tchananã. Uai, tô chamando, não tá vindo. Tchananã. Ó o suspense. Peraí que eu vou chamar de novo você. Vamos ver se agora dá. Se entrar e sair de novo para ficar bem suspense, pode ser também. Tchananã, com vocês. Eita, tá difícil. Vai chamando, vai convidando aí, gente, o povo, que daí a gente já começa com mais gente.
porque essa live hoje promete. Essa live promete, vamos falar de assuntos aí que não somos acostumados. Chegou o nosso convidado! Marcos, seja bem-vindo! Olá, olá, boa tarde. Ai, que Tudo bem? maravilha você aqui! Nossa, tô tão feliz que você aceitou o convite. Eu também estou feliz de você ter me convidado. Marcos, vamos começar a falar aí com o pessoal que assiste a gente. Uhum. Como eu estava falando um pouquinho aí, eu te apresentei bem basicamente, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Marcos? Tá, quem é o Marcos ou quem é o macho, ou ambos? Quem é o Marcos? E depois a gente fala quem é o macho da relação. Ótimo, então, eu costumo me apresentar sem dizer o que eu faço. E aí, para isso, Show! eu digo, eu me chamo Marcos e eu acredito que a nossa cura está na expressão dos nossos sentimentos. Então, isso é o que me faz acordar todo dia, sempre nessa busca, né? Como é que hoje eu posso impactar possivelmente as pessoas para que elas se sintam à vontade para expressar seus sentimentos. Então, é isso. Esse é Marcos. E aí acaba Ai, que que massa! o macho é meu alter ego, né? Minha persona aqui nessa rede virtual. E ele também acredita nisso. E ele é um homem que está se conhecendo, né? E se reconhecendo na Que sua lindo! masculinidade. Ai, que coisa mais melhor apresentação não tem. Show, Marcos, né? Tô aqui a mulherada que te acompanha é apaixonada por você, dá pra ver aqui, ó. Já estão falando aqui, ó, nos comentários, né? Falou, teve um aluno meu aqui que Eu falou, acho que tem maravilha. muito homem que é apaixonado por você também, mas não fala. Eu também sou apaixonado por eles todos. Legal, Marcos. Vamos falar um pouquinho. Eu queria saber, Aham. quem não acompanha, segue lá o Macho da Relação. E eu queria saber como é que surgiu essa vontade de compartilhar com as pessoas essa reflexão da masculinidade saudável, né? Do ser homem, Uhum. mas ser também vulnerável, expressar seus sentimentos. Como é que surgiu isso? Como é que você falou? Eu preciso falar disso. Ótimo, então, isso tudo começou, eu estava acompanhando a minha ex-namorada, ela fazia parte de vários grupos femininos, ela estava sempre em discussão, e aí, um certo dia, ela estava numa ligação telefônica com várias outras mulheres, e aí eu já estava acompanhando aquilo há muito tempo, né? Dizia, poxa, eu também quero algo desse tipo aí para mim, também quero me encontrar com outros homens para que eu possa falar da minha vida, como eu possa, enfim, disseminar o que eu acredito, né? Falar das minhas frustrações, minhas raivas, meus anseios. E aí eu decidi criar a página, né? Que inicialmente seria só um aglomerado de caras aqui de Salvador para que a gente formasse grupos pequenos e começasse a debater. Só que tomou uma proporção imensa, né? Devido aos compartilhamentos, aos textos, a escrita. E aí eu digo a todo mundo que tudo que eu já escrevi até hoje, ou eu já passei, ou eu passo no momento. Então, acho que esse é um diferencial, né? Eu não escrevo nada, É meio ó, autoral. tudo é autoral e, além de autoral, às vezes é pessoal também. Então, eu percebi um comportamento, poxa, eu vou compartilhar isso porque eu sei que outros caras podem passar por isso. Inclusive, ontem, eu ainda não escrevi sobre isso, mas ontem eu estava aqui em casa, estava fazendo alguma coisa, eu não estava assistindo a bendita live que todo mundo tá falando, né? A live do Jorge Mateus. Mas aí eu estava aqui, eu não estava assistindo diretamente, porque indiretamente meus vizinhos estavam ouvindo, então eu estava ouvindo. E aí, tem uma música, eu só me concentrei nessa parte da música, né? Eu já tinha ouvido essa música, mas eu não tinha reparado. É a música que o cara fala assim, se quer cinema, eu sou seu parceiro, não sei o quê, e a partir de hoje eu sou homem de uma só mulher. Olha como a gente ainda está preso nesse ideal do amor romântico, que a gente acha, oh, que bonitinho, agora ele é homem de uma mulher só, que coisa valorosa, e a gente vai e glorifica esse homem, só falta louvar, né? A gente acha isso tudo lindo, como se agora ela foi a escolhida por aquele príncipe encantado. Então, eu estava refletindo sobre isso ontem, porque passou essa música e eu me atentei. Falei, nossa, esse cara está se vangloriando de uma coisa tão óbvia. Ele assumiu um relacionamento, ou seja, o que, que tem de Grandioso. extraordinário nisso, né? Mas, enfim, só para você entender que Para então, a começar a reflexão chega reflexão, até né? mim e eu escrevo.
É, Ai, que coisa linda, porque você se torna sensível a olhar tudo que acontece ao seu redor e começar a questionar, né? Esse que é aí que tá, eu acho, o segredo, né, Marcos? A gente questionar o que tá exato. acontecendo, né? O que todo mundo tá fazendo? Eu preciso seguir o que todo mundo tá fazendo, né? Exato. Olha, eu hoje, qualquer coisa que eu vejo de homem, eu paro para ler. Tudo, tudo. Eu vejo a palavra homem, acho que eu fiquei realmente aficionado por homem. Eu vejo essa palavra e fico, o que tem aí pra gente refletir? Ô, Marcos, empresta um pouquinho dos seus raciocínios brilhantes e fala pra gente, aqui para os homens que estão escutando e que não estão conectados ainda com essa conversa mais intimista, vamos dizer assim. De que forma você acha que os homens podem começar a mudar os seus conceitos de homem forte, de homem que não fala dos seus sentimentos, de homem que não expressa a sua vulnerabilidade, para um homem que vai se sentir forte dentro dessa vulnerabilidade? Então, eu acredito muito fortemente nos grupos. Então, eu tento me recordar de como era eu mesmo, né? Há 5, 10 anos atrás, que eu tinha questões e não sabia o que fazer, eu não sabia nem como falar o que eu estava sentindo, porque, enfim, era Você não foi novo, né? A gente ensinado, né? ainda não conhecia, a gente não tem esse repertório, essa gama de sentimentos. Então, eu ia para a internet buscar, eu ficava lá digitando o que sei lá, o que que eu estou sentindo quando sou rejeitado, algo desse tipo. Então, eu acredito piamente na força dos grupos, por isso que eu também faço questão de divulgar grupos de homens que acontecem, porque estando num grupo e ouvindo outros caras dizendo assim, pô, meu casamento tá assim, assim, assado, o cara desperta e fala, nossa, aqui posso falar. Então, ele vai se permitir quando ele vê o exemplo de outro cara se permitindo também. Boa. Então, o que eu digo para qualquer cara ou para qualquer pessoa que chega até mim e fala, como é que eu posso ajudar meu irmão, meu marido, meu parceiro, etc. Eu digo, bom, primeiro de tudo ele tem que querer. Segundo de tudo, ele precisa estar num lugar seguro. E esse lugar seguro, a meu ver, são os encontros, né? São os grupos. E aí, ainda bem que os grupos estão crescendo pelo Brasil, estão se formando diversos espaços de discussão. E eu faço questão de divulgar todos. É uma ótima dica mesmo, porque eles precisam se sentir acolhidos, né, no espaço para falar. Não adianta você chegar nos seus Uhum. amigos que não gostam de se expressar, que vão te zoar, tirar da sua cara, né? Tirar sarro, você não vai se sentir bem ali, né? E você vai cada vez mais se reprimir, né? Então tem muitos homens Uhum. que querem se expressar, mas no meio que eles estão não há essa abertura, então eles se escondem, né? Então eu acho uma ótima dica buscar lugares, né? Depois você pode dar uma dica desses Sim, lugares. sim. Posso, eu ontem eu fiz uma divulgação de uma página que eu acho muito legal, que se chama Jornada Solar. A Jornada Solar, eles fizeram até um livro explicando os ciclos do homem, né? Que é muito interessante. Então, são 4 homens que fazem grupos online toda semana e até então gratuitamente. Então, basta chegar e você se conectar com aquelas pessoas. E você comentou alguma coisa aí que eu queria falar também, mas eu esqueci, então deixa eu falar que daqui a pouco eu lembro. Vai sair, vai surgir. Fala pra mim, ô Marcos, homem não chora? É engraçado, tem essa lenda aí urbana, né? Mas aí também outra situação que é, graças a Deus e a Deus, isso já está mudando muito. Inclusive, homens que tiveram essa criação já estão criando seus filhos dessa nova maneira, né? Dessa maneira de expressar sentimento. Então, chorar é o primeiro passo, assim, né? Entender que essa fraqueza é o primeiro passo. E aí, justamente, chorar implica em uma liberação. Por exemplo, se você chegar para um homem adulto hoje, ou até um adolescente, você pergunta como é que você está, o homem sempre vai responder tudo bem. Sempre. Ele pode estar com a fratura exposta, Isso, então, com um bem isso. tiro no coração, ele Tá vai tudo bem. responder, tá tudo bem. Então, quando ele percebe que naquele momento ele pode expressar o sentimento, aí ele para de ser esse piloto automático, consegue se conectar com sua emoção e aí diz, olha, não tá bem, eu tô ansioso, tô com medo nas minhas finanças, eu tô angústia no meu relacionamento, tô isso, tô isso, tô isso. E aí, a partir daí, quando o cara começa a falar da emoção, ele esquece qualquer tipo de resquício
de uma construção machista que ele teve, porque ali ele está sendo quem ele é, né? E como ninguém nasce machista, ninguém nasce homofóbico nem racista, então, quando a gente se conecta com quem a gente é de verdade, a gente se distancia de toda essa casca aí machista que a gente foi criado. Você acha então que uma das maneiras de se libertar é você conseguir expressar, identificar e expressar a sua emoção? É isso? Com certeza absoluta. Eu tenho certeza que a cura para o masculino, assim, para uma masculinidade saudável, o caminho está na expressão da sua emoção. Você ser muito claro em poder dizer para uma pessoa, nossa, eu não estou me sentindo bem hoje, eu estou muito ansioso, estou muito confuso, estou com medo, estou assim, estou assado. E você verbalizar isso sem o auto-julgamento de, pô, o que será que vão achar que eu sou menos homem? Será que eu vou achar que eu não tenho, enfim, força para me erguer sozinho, né? Então, a gente também nasce com essa ideia de que eu preciso resolver tudo sozinho, né? Homem que homem tem resposta. Eu não sei. Ah, lembrei que eu queria falar. Eu não sei como foi isso para você, mas eu já ouvi muito que mulher gosta de cara decidido. Então, eu na minha adolescência, lá com meus 18 anos, eu chamava a menina para sair, eu tinha que saber como a gente ia, para onde a gente ia, para que lugar a gente ia comer, É eu uma ia pagar, cobrança, ou né, em seja, cima do eu homem. tinha que, eu tinha que ter tudo isso já na minha mente, porque mulher gosta de cara decidido, né? Então, eu, quando eu não tinha uma resposta para alguma coisa, aquilo me desesperava, porque que tipo de homem sou eu que não tem as respostas, né? Então, a gente também acredita que para ser amado eu preciso ter sempre a certeza, preciso ter sempre aquela verdade comigo. E aí isso cria uma espécie de o cara não aceita uma sugestão, por exemplo, porque quem pensou foi ele, quem pensou no roteiro foi ele. Então quem é você para dizer o que a gente vai fazer? Quem decide aqui sou eu, entende? Só que esse quem decide aqui sou eu veio lá de trás quando ele escutou mulheres só gostam de homem decidindo. Então ele não se permite ser um poço de dúvidas como qualquer pessoa. Você chegar num shopping e você dizer, olha, o que é que você quer comer? Ah, não, se você é homem, você tem que ter a resposta na ponta da língua, porque assim, 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 assado, a gente não se permite uma construção coletiva ali, né? Eu lembrei do que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar quais são as... O que, que de verdade você já ouviu sobre... O que você já ouviu sobre homem? Frases do tipo, homem é tudo igual. Então, homem que é homem... O que você já ouviu? Olha, você falou aí que tem mudado muito, né? Tem aumentado esse lance do homem estar mais conectado com seus sentimentos, tem, mas ainda falta muito, de verdade, porque o meio que eu tô, à minha volta, eu não tenho um homem que tem muito seguro de si com relação aos seus sentimentos. Todos à minha volta se acham os indomáveis, né? Eu não preciso de ajuda, eu tô de boa aqui. Uhum. E o que. Não, eu não falaria assim, essas crenças mais comuns, do tipo, o homem é tudo igual, porque não é o que eu escuto, mas eu sei que é o que muita mulher escuta. Mas eu gostaria de saber de você Uhum. duas coisas. As mulheres também têm uma construção machista, mesmo que inconsciente, porque elas acabam cobrando isso dos homens, né? Como você falou, o homem precisa ser decidido, e aí ela faz o homem ficar dessa forma, né? Meio puta merda, eu tenho que fazer tudo, decidir, então eu não posso mostrar minha vulnerabilidade. E Aham. então eu queria que você falasse isso sobre as mulheres, como elas podem se portar diante disso para melhorar, porque nós somos agentes de mudança do homem, não adianta a gente cobrar do homem, a gente não fazer nada para que ajude ele a se expressar da melhor forma. E também com relação à criação dos pais homens, a dos seus filhos homens. Porque eu vejo muito pai falando, não, rosa você não pode usar, não, engole o choro aí, homem não chora. Gente, isso me incomoda. Eu preciso entender por que me incomoda, mas me incomoda quando eu vejo um pai falando isso para uma criança de 3 aninhos. Ah, Então, gente, me ajuda então, essas algumas pessoas. coisas. Sobre o que você falou das mulheres primeiro, né? Então, em primeiro lugar, é normal haver dúvidas do tipo, homem também sente isso? Homem também pensa, isso é normal, claro, se o cara não fala. Se o cara não fala, então fica parecendo que ele nem sente. Fica parecendo que ele nem passa. Então a gente não tem essa noção. Mas a primeira coisa que eu respondo para qualquer mulher que vem me perguntar algo desse tipo é: homens e mulheres sentem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a mesma insegurança que uma mulher tem, o homem tem, a mesma dúvida que a mulher tem,
toda igualzinho. A diferença é que nós somos estimulados a calar e as mulheres são estimuladas a falar. Essa é a diferença. Porque em relação a sentir, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu recebo perguntas do tipo, quando um cara me bloqueia, ele conversa comigo a semana toda, mas ele me bloqueia no WhatsApp no final de semana, o que é que isso significa? Aí eu retorno a pergunta, quando você conversa com um cara a semana toda e bloqueia ele no final de semana, o que é que isso significa? Porque é como se a gente esquecesse que ali é um outro ser humano igualzinho a mim. Independente do Igualzinho. gênero, Então, né? a gente chega e fala assim, porque quando o homem faz isso assim, sempre que uma pessoa vem me fazer uma pergunta trazendo uma terceira pessoa, eu digo, troca a frase e bota ela na primeira pessoa, que aí você vai ter a resposta. Então, quando o homem diz que ele não consegue fazer, o que ele quer dizer? Eu falo, quando você diz que não consegue fazer isso, o que significa? E aí a resposta parece muito mais simples, né? Então, para mim, essa diferenciação do homem e da mulher só afasta esse diálogo com base no sentimento, entende? Então, por exemplo, para eu entender o que ele está passando de dor, então vamos me conectar. Quando eu estou com dor, o que eu faço? Eu quero falar, eu quero ajuda, eu quero acolhimento. Só que aí tem a questão do eu sou estimulado a isso, ele não. Mas, não estou colocando aqui as mulheres no lugar de mãe, terapeuta, irmã, não é isso. Mas, estou colocando aqui a nível de compreensão. Então, essa é a compreensão. O que esse cara vai fazer com isso? E também é dele, né? Sim. Isso também vai dele. Não, a gente não é mãe de ninguém. E sobre o pai, né, que ainda fala isso para a criança, o que eu digo a todo mundo é questione. Por quê? Para qualquer atitude que a gente julgue preconceituosa, discriminatória, a gente vai questionar aquela atitude. Por quê? Eu faço muito isso. Questionar essa atitude e você expor a contradição dentro disso. E você sabe que sempre quando a gente pergunta por que o homem não pode usar rosa, vem a crença masculina, né? Aí vem aquilo que está enraizado já há séculos, né? Eu já ouvi coisa do tipo, porque ele é meu filho e ele veste o que eu quero. Nossa! Mas assim, como ajudar essas pessoas a desconstruir esse pensamento? Uhum. Não existe cor, eu uso a cor do pé, né? Ok, sobre ajudar a desconstruir. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa é a pessoa tem que querer. Por que eu digo isso? Porque é outra pergunta que eu recebo recorrentemente. Como eu posso fazer com que meu marido tal coisa? Como eu posso fazer com meu filho tal coisa? Observe que até a mudança da pessoa sou eu que quero fazer. Olha como isso é desgastante. Se até a mudança dela sou eu que quero fazer, claro que eu vou me cansar. Verdade. É por isso que os relacionamentos entram numa espiral descendente, porque até o comportamento do outro, eu que quero ir lá ditar, ou seja, já não basta a minha vida, eu ainda tenho que cuidar da vida dessa outra pessoa. Então, o que eu particularmente digo? Em vez de você pensar como eu faço para mudar tal pessoa, vou fazer duas perguntas. A primeira é, por que isso me incomoda? E a segunda é, por que eu estou me submetendo a isso? Simples. Eu mudei a ótica. Por que eu me submeto a estar num relacionamento com uma pessoa que é estagnada? Por que eu me submeto a estar num relacionamento com uma pessoa que não busca o seu processo de autoconhecimento? Isso aí, tá de boa, porque para mim, você querer mudar o outro é um processo de manipulação psicológica. Verdade. É como se você não tem a segurança de expressar as suas necessidades, você fala, bom, é melhor que o outro mude, porque dessa maneira eu não preciso nem falar. E aí, o que tem aqui no subconsciente? Se eu falar o que eu penso, o relacionamento vai acabar, então é melhor que ele mude. Porque se ele mudar, o relacionamento precisa acabar. Mas se está na sua mente que se eu for quem eu sou de verdade, meu relacionamento vai acabar, então quem é que é você agora? Você é outra pessoa? Você está sendo quem? Exatamente. Então, a gente precisa entender que é possível estabelecer vínculos de amor e vínculos de afeto e relacionamentos saudáveis, que eu posso estar com uma pessoa que é saudável, que está no mesmo nível ou acima do nível de autoconhecimento que eu. E, por fim, só para terminar essa reflexão, não é eu quero uma pessoa que seja profunda e que seja isso, mas eu sou essa pessoa que é profunda, etc, etc. Porque a partir do momento que você diz para você mesmo, daqui em diante, eu só me relaciono com pessoas que estejam no caminho de busca,
só vai chegar até você pessoas que estão no caminho de busca. Que você É que tá nem nesse você caminho. colocar, que nem você botar lá no Tinder, né? Quando você bota no Tinder, eu quero um relacionamento sério, ponto. Se uma pessoa der match com você e ela tiver mais de 5 neurônios, ela vai entender que você quer um relacionamento sério. Ela tá lá, ó. Eu quero um relacionamento sério. Você é explícito com as suas necessidades. Então, quando você afirma o que você quer, você atrai isso para você. Deixa eu te falar uma coisa. Faz todo Ah, sentido mesmo, Marcos. O pessoal tá falando assim que. Então a Paula falou, ela vê vulnerabilidade masculina, vê beleza na vulnerabilidade masculina. Muita mulher vê, né? Essa beleza. Mas os homens ainda não se tocaram, que é disso que as mulheres gostam. Eles não se tocaram ainda. Mas e que. Tudo bem aí? Bebe uma tudo, água. só bebi água rápido demais, tá tudo certo. Tá. E aí, o que eu queria falar é que, geralmente, que eu escuto, tá, no meu meio, é que o homem que mostra os seus sentimentos, ele é taxado de viadinho. E aí vem preconceito, né? Porque é uma palavra, sai essa palavra mesmo. Viadinho, é bicha, é gay, essas palavras fortes vêm desse meio, desse masculino doente. Então, o que eu Uhum. queria falar é como a gente pode trazer essa consciência para o homem de que você pode falar dos seus sentimentos, mesmo sendo um homem heterossexual e mesmo sendo um homem homossexual. Você está falando dos seus Sim, sentimentos, ponto. Porque daí você vai melhorar a sua relação com quem você quer, né? Fala um pouquinho mais sobre sim, isso. O sim. que você pensa? Então, primeiro de tudo, que todo julgamento é um pedido de socorro, a meu ver. Sim, Então, concordo. todo julgamento, se uma pessoa chega até mim e fala, porque você é uma farsa, porque você, na verdade, é um macho escroto, você é isso, você é aquilo, já busca entender que aquela pessoa está pedindo socorro de alguma maneira. Ela quer atenção de alguma forma e a maneira como ela aprendeu a pedir essa atenção é no ataque, é na agressão, né? Então, para mim, é muito bem. Claro, não é tranquilo que você recebe aquela agressão, né? Mas é tranquilo entender o que se passa. E aí, quando você recebe aquilo, você não deixa que te atinja. Você pega a opinião da pessoa, coloca assim em cima da mesa. E se você estiver disposto, você conversa com ela. Mas o que que eu faço, por exemplo? Eu indico a todo mundo que é preciso ser o chato da turma. Porque primeiro você vai ser o chato, depois você vai ser a referência. Então, hoje em dia, depois de 1 ano e meio de página, eu não escuto mais esse tipo de piada. Muito pelo contrário. Mas você já Eu escutou vejo muito? que, demais, claro, né? Tipo, que os encontros era para os homens ficar se beijando e tal, mas realmente, Gente, tem que é dar isso. risada, né? Não. Fazer o quê, né? Então, tipo assim, o que acontece? Hoje, muito pelo contrário, caras que eu não vejo há mais de 5 anos voltam, falam, velho, então é você que tá fazendo isso e tal, e aí aproxima, né? Mas eu quero ir mais profundo. Como você Ah, conseguiu passar por isso, ouvindo eles falando, você vai no encontro dos homens para se beijar? Como você conseguiu passar por isso tranquilamente, para que você consiga ser exemplo para os homens que querem acessar seu sentimento, mas não sofrer com isso? O que você fez internamente massa. para se blindar? Então, primeiro de tudo é você estar seguro do que você quer para sua vida. Então, no primeiro momento que eu fiz um grupo de homens e que aquilo foi, enfim, fazendo sentido para mim, foi fazendo vibrar meu coração, falei, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. E aí comunicar com muita verdade, assim. Tudo que eu faço é com muita verdade. Eu acho que essa é a principal questão. Por isso que esse tipo de comentário a mim não me abala muito, porque eu realmente acho que se a pessoa fala isso pra mim, é o que ela tem dentro dela, né? Então imagina como é que ela não se trata. E aí, a verdade verdadeira é que eu fico querendo que essa pessoa vire até uma cliente minha, uma paciente no futuro. Porque eu falo, pô, é possível que você não sinta mais isso, basta que a gente faça uma sessão ou um acompanhamento terapêutico. Então, na verdade, claro que à medida que você vai se expandindo, vem pessoas com a dor, né? Mas outra coisa que eu costumo dizer, eu não quero me conectar com a violência da pessoa. Eu quero me conectar com a verdade dela que se manifesta através da violência. Aquela violência ali é É só a só uma forma como ela máscara, aprendeu. né? Só uma máscara, exatamente. É que nem eleitores de algumas pessoas que a gente conhece aí. É só máscara.
Verdade. Mas você tinha um propósito, né? E seu propósito, eu acho, que era sempre se me relacionar melhor com as pessoas, né? Foi assim que você descobriu essa masculinidade Então, o saudável? meu propósito primeiro sou eu. Então, quando eu iniciei a página, eu estava num relacionamento e aí eu olhava minhas atitudes, questionava aquilo e buscava sempre o meu aprimoramento, né? Uma vez que eu entendo que essas castrações machistas pela qual a gente passa tem implicações severas e trágicas, né, na nossa vida. Então, por exemplo, o fato de eu me permitir ir para uma terapia corporal, para uma massagem tântrica, para que eu ative partes do meu corpo, para que eu tenha o melhor acesso à sexualidade, isso em outros tempos não seria possível se eu ainda Verdade. tivesse preso naquela camisa de força da masculinidade nociva, né? Então, eu fiz tudo isso de autoconhecimento. Assim. Foi autoconhecimento, foi vontade de aprender. Tipo assim, pô, por que eu gosto tanto de dançar, por que eu não posso dançar assim, né? Aí você fala. E aí, a partir daí, a gente começa a questionar tudo, né? Porque a gente já ouve muito isso do pode ou não pode, faz ou não faz. E tem uma reflexão bem legal, que é muito simples, que é, vou dar um exemplo aqui, tá? A maioria das pessoas come carne porque a maioria das pessoas come carne. Sim. A maioria das pessoas bebe refrigerante porque a maioria das pessoas bebe refrigerante. A maioria das pessoas assiste TV. Então, quando a gente para entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, você começa a questionar tudo. Tudo, tudo. Então, é normal que você não ache mais nada natural, porque realmente nada, como a gente vive hoje aqui, deve ser tratado com naturalidade, né? Não é natural a gente precisar estar confinado por conta de um vírus, né? Não é natural, enfim, o planeta está passando pelo que está passando. Então, quando a gente começa a questionar, eu falo da masculinidade lá no Instagram, mas é só uma porta de entrada, né? Para drogas mais Sim. pesadas, como diz o ditado. Mas é assim que acontece. Show. Marcos, eu tava lendo aqui alguns comentários e pensei que o pessoal falando, né? O homem tá doente e tal, né? Não consegue expressar seus sentimentos, porque às vezes também não vê uma receptividade no outro. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque existem milhares de suicídios por dia no mundo e a maioria é cometida por homens, né? Porque o Uhum. homem realmente reprime os seus sentimentos. Então eu acho que isso é muito, muito importante ser falado, porque as pessoas se matam por isso. Elas se matam porque não conseguem espaço para falar, né, do que está Sim. doendo. E muito desse espaço que não é aberto é por conta do preconceito, né? E você acha realmente que o homem está melhorando, mas você acha que ainda existem homens doentes que realmente tá feio o negócio ali, precisa ser Olha só, olhado? eu hoje, depois que eu comecei a criar a página, eu estou começando a pensar, a formular que existem mais homens numa masculinidade saudável que numa masculinidade com traços tóxicos. Eu acho isso. Por Bom, quê? Porque é muito comum que num grupo de 4, 5, 6 caras, 6 amigos, tenha sempre aquele um ou dois que não concorda com aquelas atitudes ali, que só faz para ser aceito, só que o hegemônico ainda é essa masculinidade mais agressiva, nociva, né? Mas isso é o hegemônico. Isso é o que eu aceito socialmente. Então, se eu chego na mesa de bar e digo, porque eu peguei duas, três, quatro, cinco, mesmo estando casado, isso é aceito socialmente, não quer dizer que isso é aceito para aqueles homens que ali estão. Percebe a diferença? Então, é aceito socialmente dizer que eu traio minha esposa, mas isso talvez não seja tão aceito no meu laço de amigos ao meu redor. E aí esses caras se calam porque, porra, isso é o natural. É que nem uma pessoa que fala qualquer outro tipo de coisa, tipo assim, porque eu só gosto de mulher branca, loura e alta. A gente entende que nossos gostos são construções sociais, né? Mas aí eu não vou questionar isso porque isso já está no hegemônico social. Então, para mim, eu vou dizer que é um gosto. Mas a gente sabe que não é bem um gosto, né? Isso é uma construção. Assim como eu traio minha esposa sempre, a gente não vai dizer que isso é um traço do masculino. Isso é uma construção para que ele se sinta
assim, mais homens. Só que isso não tá, a meu ver, tá? Isso não tá unânime num grupo. Então, não é todo cara, por exemplo, que tem vontade. E, na verdade, eu acho que é a maioria. A maioria dos caras é porque, só para Você concluir esse sente. raciocínio, na adolescência, então, como a construção da masculinidade ela tem uma lacuna enorme de sentimento, sensação de pertencimento, então, na adolescência, o que a gente faz? A gente busca se integrar no grupo. Então, a gente já começa a fumar, começa a beber. Gostando ou não de futebol, você vai assistir futebol. Gostando ou não de videogame, você vai jogar videogame. Você vai querer saber de carro, de luta. Você quer se enturmar em algum grupo porque você não tem esse afeto, essa ternura na sua família. Na vida adulta, é a mesma coisa. A gente ainda está nessa busca de querer entrar num grupo. A questão é que agora os grupos são outros. É o grupo do casado. Mesmo que o seu relacionamento está falido, você continua ali casado porque um homem casado tem um respaldo social, né? Não é à toa que nas nossas eleições os candidatos diziam: eu sou fulano de tal, casado há 20 anos. Como se isso fosse, enfim, estigma de bom caráter, né? E aí é o grupo dos casados, é o grupo dos que tem carro, homem que é homem tem que ter um carro, é o grupo do, enfim, dos que bebem no final de semana. Então a gente está sempre querendo entrar em algum grupo para ser aceito. Então, se faz parte de um grupo homens que traem mulheres, o que eu vou fazer? Eu vou entrar também nesse grupo, por mais que eu não queira. Só que aí eu estou completamente desconectado. E aí, quantos homens, até o que estão aqui nessa live também, podem dizer isso. Quantos homens aqui já não tiveram uma relação casual que disseram, pra que merda eu fiz isso? Muitos. Então, muitos caras aqui já. E nem precisa ser uma relação sexual casual, pode ser só uma saída. Você saiu com uma pessoa e depois fala, pra que merda eu fiz isso? Pra que eu, por exemplo, deixei de estar com minha esposa para estar aqui agora? Justamente por conta dessa crença enraizada de que quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. Entende? Eu acho que a gente precisa, os homens, as mulheres, todos nós precisamos nos conscientizar de que a gente está reproduzindo crenças do coletivo no automático, no piloto automático, sem se observar. E aí entra o autoconhecimento, né? Por que eu preciso do autoconhecimento? Eu preciso olhar para mim, para observar as minhas ações. E se eu estou repetindo, por que eu estou repetindo? Eu preciso repetir o que está todo mundo fazendo, né? Ou eu posso fazer diferente, né? Sem me preocupar com o que vão falar, porque eu vou ser chata agora, mas vou ser referência depois, né? Gostei dessa frase, Marcos. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente primeiro é o chato, mas depois é aquele que o amigo vem pedir ajuda, né? Então, pô, cara, eu tô passando por tal e tal situação, e aí hoje meus amigos já sabem, né, que eu faço esse trabalho, então eles já vêm falar de alguma questão desse tipo. E aí a primeira coisa que eu digo é, pare de se culpar. Pare de se culpar, pare de se julgar, porque, a meu ver, essa culpa, dizer, porque eu fui babaca, mas pra mim essa culpa não leva a lugar nenhum. Você reconheceu o seu erro, agora você vai transpor esse erro. Você não vai ficar, como eu sou imbecil, babaca, machista, blá, 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 e você persiste naquele caminho ali, né? Para mim, a culpa realmente é muito desnecessária nesse momento. Eu vi alguém Estava acompanhando esse comentário aí, tem alguma coisa? Eu tinha visto um tempinho atrás alguém falando sobre traição. Você chegou a comentar, mas tipo, você acha que realmente a traição é um arquétipo do homem? Ou a gente é que construiu isso? Ok, então, isso é uma imposição, né? Isso é uma imposição, se a gente entender o que é ser homem na sociedade. Então, quando a gente estipula na nossa mente um arquétipo de homem, né, a gente vai imaginar que é o cara com sua barriguinha de cerveja, com sua esposa, chave pendurada na cintura, e que bebe todo final de semana, e que traz sua mulher, que tem outra família, isso vai ser esse arquétipo aí desse homem. Então, isso é como se fosse uma imposição. Se você é homem, você precisa ter mais de uma mulher, né? Quanto mais mulheres você tiver, mais homens você vai ter. Então, só que isso, a fundo, não existe uma explicação, não tem uma razão de ser. Por isso, justamente, os caras fazem sem entender, sem saber o que aquilo está sendo feito. E aí eu não estou dizendo aqui que os homens são inocentes ou que eles são coitadinhos, não estou falando isso. Estou dizendo que a motivação para começar a fazer isso é uma motivação
que não tem uma lógica concreta, não tem uma explicação racional. Isso vai ser fruto de uma crença do tipo, eu preciso pegar muitas mulheres para provar que eu sou homem. Inclusive, você deve ter, enfim, participado ou ouvido falar de festa do tipo, porque eu peguei 10, peguei 15, peguei 20. A gente vai colocando nesse estigma quantitativo, né? A gente mede o nosso sucesso no quantitativo de quantas pessoas a gente fica. Ou de quantos anos a gente está com uma pessoa, como você falou agorinha, né? Mas sem saber se aqueles anos é de qualidade ou só para mostrar, né? Alguma coisa. Exatamente. Aí isso volta para aquela música que eu falei no início, né? A partir de hoje eu sou homem, eu sou mulher. Olha como a gente fica louvando isso, né? Como se fosse algo extraordinário o cara assumir um relacionamento. E a gente acha isso, que bonitinho e tal. Então, enquanto a gente ainda ficar louvando atitudes dessa, então, expressões como mão da porra e tal. Só uma história assim, rápida. Qual é a expressão? A expressão é o mão da porra. Fulano é o mão da porra. O mão da porra, sim. Tem uma conhecida, ela começou a namorar um tempo atrás, hoje já terminou. Mas aí eu perguntei, aí, como é que é o cara? Ele é ótimo. Lava os pratos, lava a roupa, estende a roupa. Aí eu falei assim, o que você tem a dizer do seu namorado é que ele lava os pratos, estende a roupa? Aí, ele é ótimo e tal. Eu falei, olha, eu tenho que saber se você realmente quer um namorado ou você quer uma diarista. Porque se a pessoa que você escolhe namorar, as características que você dá pra ela de positiva é que ela lava a roupa, lava prato e estende roupa, então é como se, nossa, como ele é extraordinário que ele lava os pratos. Meu entendeu? Deus do céu! Mas é porque na cabeça dessas pessoas é anormal, então ela também está seguindo a manada. Meu Deus, eu tenho um homem fora do normal, ele faz as coisas que os homens não fazem. Mas isso não tem que ser glorificado, isso tem que ser natural, isso, né? Exatamente. Da mesma forma, os homens em relação às mulheres. Porque ela me acompanha no futebol, então, porque ela topa o que eu proponho. A gente tá... Se você está num relacionamento com uma pessoa e você expressa para ela o quão importante é você estar em companhia, então, a meu ver, é importante haver um diálogo para que se haja um consenso nesse momento. Olha, eu não vou te acompanhar em todos os lugares, mas, já que isso é importante para você, nós podemos estabelecer alguns momentos para estar juntos. Então, é interessante como a gente escolhe nossos parceiros, a gente se surpreende com coisas triviais, a meu ver. Então, nossa, ela aceitou sair comigo. Nossa, ela... Então, a gente já aí percebe como a qualidade de relacionamento está baixa, né? Quando a gente está se contentando com pouco. Marcos, eu escuto muito também. Eu vou te arregaçar aqui de pergunta. Eu escuto muito também as pessoas falarem: meu namorado, meu marido me ajuda, ele me ajuda a cuidar do filho, ele me ajuda nas coisas de casa. O que você acha dessa frase? Ela vem desse mesmo lugar que a gente falou aí, né? Se ele me ajuda, então ele já é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Eu morei com 3 homens, então éramos 4 numa casa, a gente dividiu por 1 ano. E aí um deles não lavava prato de jeito nenhum. E aquilo incomodava os outros, claro, né? E aí a gente se valia da nossa condição de homem para fazer uma abordagem mais agressiva. Isso tem uns 5 anos atrás, então eu não vou me culpar também. Mas o fato é que uma vez eu ouvi de um cara dizer assim, não, ele é até legal, só não lava os pratos. E essa frase ficou na minha cabeça. Porque ele é até legal, só que não lava os pratos, então ele não é legal. Porque não lavar o prato significa que você acha que o seu tempo é mais valioso que o da outra pessoa. Que o seu tempo, que aquela atividade ali, que é uma atividade inferior, deve ser feita por uma pessoa inferior a você. Porque você acredita que eu não vou me sujeitar a fazer isso. Então, como é que eu posso dizer que essa pessoa é uma pessoa legal se ela acredita que o tempo dela é mais importante que o meu, ou se ela acredita que aquela atividade é inferior, logo é uma outra pessoa que é inferior a ela que deve fazer. Então, isso para mim entra nessa frase da questão da ajuda, né? Porque se esse homem ajuda, é porque ele acredita que aquela atividade ali é uma atividade inferior. Uma atividade aí que deixa para quem tem tempo fazer. E aí é curioso, porque a gente
fica... Enfim, eu já fui essa pessoa, né, que fica julgando o lazer da outra pessoa. Ah, porque você passa o dia fazendo isso, passa o dia fazendo aquilo. E quais são os meios de socialização de um homem? Uhum. Churrasco, bar e futebol. Tem mais coisa para se fazer, né, Marcos? Exatamente. Então Dá pra a gente usar julga e criatividade, só né? faz isso. Pois é. Deixa eu acender a luz aqui rapidinho. Tá, eu também vou aproveitar para acender. Eu queria. E aí, gente, tem muita pergunta aqui, eu tô vendo, mas é muita interação. Peraí. Eu vi uma pergunta super legal aqui, Uhum. que ela falou assim, o que mais incomoda nas pessoas, nos caras? O que os caras querem mais se livrar? Acho que ela quis dizer, que emoções eles querem se livrar mais, o que Eu mais acho incomoda? que... Tá bom. Eu posso responder isso com uma pergunta que eu faço quando eu faço palestras ou então quando eu faço alguma consulta com um homem. E aí é curioso quando eu faço palestras que há homens e mulheres, né? E aí quando há algum casal heterossexual nesse caso, né? E aí a pergunta que eu faço é: homens, quando vocês se sentem amados? E aí fica naquela, os caras começam a bater a perna, né? Bate a perna, olha para um lado, olha para o outro, finge que não é com ele. Mas eu, como sou chato, eu vou até a cadeira e falo: você, fulano, como é seu nome? Quando é que você se sente amado? Ah, geralmente eu escolho um cara que está acompanhado, né? E aí ele fala: eu me sinto amado quando eu sou ouvido, quando eu sou acolhido, quando eu posso ser quem eu sou. E aí o cara começa a falar e a mulher olha assim para ele, como se fosse algo que fosse de outro mundo. Mas, tipo assim, você nunca me disse nada disso, né? Então, o cara, ele sabe a maneira que faz ele ser amado, mas ele também não fala. Ele não diz assim: olha, eu tô querendo um carinho, eu quero um colo. Até pelo nosso desconhecimento também da questão da sexualidade, porque o homem é muito 880, né? Então, ou eu não tô nem aí pra você, ou eu quero transar a noite inteira, sem parar. A gente não é ensinado ao prazer do meio termo, que é aquele prazer de fazer uma comida junto, assistir um filme, trocar um Show. cafuné. Então, por não conhecer esse meio termo, a gente não fala. Que a gente não quer transar, a gente só quer ficar de conchinha também. Só que imagine você verbalizar que eu não quero transar, que tipo de homem é você, né? Então, isso já cria um outro estigma na cabeça, lembrando, todo esse julgamento é auto-julgamento. Todo ele. Qualquer desse julgamento, tá? Então, esse prazer do meio termo, justamente, ele surge para que a gente possa expressar com clareza o que a gente quer. Então, olha, nesse momento, eu tô cansado, eu tô sentindo que meu corpo não tá, enfim, na sua plena forma, então não me sinto bem para relação sexual, mas se você quiser ficar deitado na cama agarrado, ótimo. E dizer, eu vou me sentir muito bem se a gente fizer isso. Olha que coisa linda, né? Você tá expressando Só verdade. sua vontade. Sua verdade. Você dizer, ó, nesse momento eu quero ficar de chamego aqui na cama e ponto. E aí, isso, a meu ver, repercute na outra diferenciação, que é carinho e carícia. Que é uma diferenciação que eu acredito que muitos homens ainda têm essa dificuldade. Que, a meu ver, o carinho é aquele toque despretensioso. A pessoa está ali no seu colo, assistindo um filme, está pegando aqui na cabeça, no pescoço. Você não está olhando para onde está tocando, você está acariciando aquela pessoa. E a carícia é aquele toque com intenção. Sim. E aí, em relação a isso, onde é que o homem vai? Na tríade, né? Peito, bunda e genital. Uhum. Então, o homem vê uma mulher deitada, pô, mete a mão no peito. E ele acha que está fazendo carinho dessa maneira. Vê uma mulher deitada, pô, mete a mão na bunda e acha que dessa forma é fazer carinho. E aí, justamente ele não, justamente voltando para essa ideia do prazer do meio termo, né? Ou eu não tô nem aí para você, ou eu quero transar a noite inteira, então a minha maneira de fazer carinho é incitar o sexo. Minha forma de fazer carinho é provocar para que você tenha logo vontade de transar, né? Meio doido Verdade. isso, né? É muito doido. Você estava falando aí, eu fiquei pensando, para puxar o gancho, de que isso é um masculino em excesso, né? Porque existe a força do yin, do yang, alguém já até comentou isso, o feminino e o masculino dentro de cada ser humano, né? Então o homem ele tem que estar em equilíbrio com o lado feminino dele, né? Para que ele não
E eu acho que esse é o problema da grande maioria. O masculino tá lá e o feminino tá isso aqui. E aí ele não consegue ter essa sensibilidade do carinho, né? Do ser ali somente uma pessoa que tá ali do lado, sem segundas intenções. Ou ele Perfeito. tá em excesso, ou ele, como você falou, né? Tá cagando. Você acha que Perfeito. Então, esse equilíbrio é importante? Da concordo. energia? Sobre essa questão da energia masculina e feminina, o que que acontece? Todos nós temos energias masculina e feminina. A questão é que tudo que remete ao feminino na sociedade é reprimido. Tudo. Então, por mais que você seja homem, se você tiver um feminino mais aflorado, você vai ser reprimido. E aí é curioso notar que para algumas mulheres é absurdo se relacionar com um homem que não reprime seu feminino. Eu já ouvi relatos dessa forma, de uma grande amiga que chegou para mim e falou: eu me sinto incomodada com o namorado de fulana porque ele é mais feminino que eu. Tipo assim, ela precisou vestir essa armadura do masculino, do que vai, que afronta, que lidera, que faz, acontece, enquanto o cara é um cara completamente dentro, assim, sabe? É um cara que cultiva as suas emoções, é um cara que tá ligado com a terra, é um cara que, enfim, que usa essa energia da doação, da proliferação, da entrega. Então, isso a incomoda. Então, você percebe que, nesse caso, é uma repressão a tudo que for feminino, dentro dos homens e dentro das mulheres. Mas, claro, existem maior manifestação do feminino nas mulheres, né? Por isso que é tão mais latente. Entretanto, essa repressão ao feminino, por isso que homossexuais são reprimidos. Por isso que Sim. transexuais, transgêneros são reprimidos. Justamente porque naquele momento ali o homem enxerga, transgêneros que eu digo, o que faz atenção para homem, no caso, né? Um homem trans. Então, ele vai ser reprimido porque um homem cis, hétero, ele vai olhar e vai dizer: você tem um lado feminino muito aflorado. Isso deve ser reprimido, você percebe? Então, na verdade, a repressão é a repressão ao feminino como um todo. Como que a gente pode lidar com isso, com essa repressão ao feminino como um todo? Como é que a gente pode lidar com isso? Para mim, só tem um caminho. Vocês imaginam qual é? Aceitar o feminino Para mim, como importante no planeta. o único caminho é a gente ir para uma busca de autoconhecimento. Só. Independentemente se minha mãe, meu pai, meu marido, minha irmã, independentemente de ninguém, a minha busca deve ser minha. Então, eu, Marcos, nesse 1 ano e meio de página, já fiz para mais de 7 cursos de Theta Healing, em mistura, né? Theta Healing, sexualidade e escuta das emoções. Já fiz 7 cursos desses. Em cada curso você mergulha mais profundo. E, honestamente, não me interessa se fulano vai me acompanhar, se Beltrano... Isso não me interessa. Porque eu entendo que eu posso atrair e manifestar para a minha vida uma pessoa que esteja na mesma sintonia. Que eu não preciso esperar para o outro. Porque esperar pelo outro é uma autossabotagem. Esperar pelo outro é um mecanismo de ficar inerte. Uhum. Então, eu posso estar no meu caminho do autoconhecimento e sabendo que se eu quero encontrar alguém, essa pessoa que virá vai ser uma pessoa buscadora também. Então, para mim, esse é o único caminho. E o que eu acho que é o mais fácil, porque não depende de ninguém. Só depende de mim. Então, em vez de eu ficar, porque meu marido não faz isso, por isso que tal coisa. Minha esposa é assim, por isso que... Em vez de eu ficar atribuindo desculpa ao outro, eu vou entrar na minha busca. E aí é não ter medo do que vai vir. É aquela coisa do emprego, né? Meu emprego tá ruim, meu emprego tá assado. Enquanto você não mudar, vai passar 10 anos e a única coisa que você vai perder são os 10 anos da sua vida. Porque a reclamação vai continuar a mesma. Então, enquanto a gente não toma uma atitude já, imediatamente, porque se tá ruim agora, o que pode ser pior? Entende? Então, essa frase do um mal necessário ou ruim contigo, pior sem você, porra! Nossa, não me fala Prefiro que a pessoa nem fale, porque é uma frase horrível. É uma frase de naturalizar, cancela, né? cancela isso, cancela isso. É como se a gente naturalizasse que a gente não merece coisas boas, entendeu? A gente merece coisas boas. Então, para mim, o único caminho é esse.
Aí entra a falta do amor próprio, né? Que daí você precisa curar isso em você, né? Você tá, não se ama, você se odeia, porque você tá querendo qualquer coisa, né? Coisa que vier, tá Exatamente. bom. Exatamente. Tem uma amiga minha, a Aimee, que ela tá comentando aqui um monte. Ela é sua fã. Manda um beijo pra ela. Um beijo em mim para você. É daqui de Já, Campo olha, Grande, Mato acredite se Grosso do quiser. Sul. Ah, Eu descobri hoje que aí é outro fuso horário, né? é. Uma hora Gente do menos. céu, que coisa. Eu tava. Falar nisso, justamente nisso, a gente tá faltando 5 minutinhos só. Eu acho que é bom a gente falar o que a gente faz. O que você acha? Vamos, eu ia falar isso agora. A gente se conheceu, Pronto. gente. Você lembra onde a gente se conheceu? Você não vai lembrar, né? Não. Nós somos terapeutas de Theta Healing, gente. A gente teve um encontro de Theta Healers em Salvador. Como eu morei em Salvador e eu tenho família, eu estava indo de férias e eu fui nesse encontro de Theta Healers e a gente trocou uma sessão, seu carinha. Você não lembra disso? Magnífico. Magnífico. A gente trocou a sessão, então. Trocou uma sessão. Foi aí que a gente se conectou. Eu peguei seu Instagram e falei, não, vamos fazer uma live com esse cara ainda. Rolou agora, rolou hoje. Mas eu sou verdadeiro. Em vez de fingir que eu te conheci, ô amiga, você viu que eu fui verdadeiro. É, E agora melhor. que você falou, eu me lembrei desse encontro. E que bom que a gente se conectou dessa forma. Foi legal, né? Muito bom. Maravilha. E você está atendendo? Como é que está sendo? Como é que está sendo o seu trabalho? Como é que você está fazendo Eu no sou cada dia momento? mais apaixonada pelo Theta Healing, né? Eu também Hum? estudo diariamente, fiz vários cursos e tô atendendo, né, de forma online agora, nesse momento, né? Mas já vinha num processo de fazer online, mas atendo muito presencial, trabalhando com cristais, né? E eu acho que é essencial esse trabalho que a gente faz como terapeuta, seja qualquer terapia, porque a gente é um instrumento para aquela pessoa, para que ela mesma se cure, para que ela mesma encontre Tá. o que é que está te ferindo. A gente é só um instrumento e isso é tão fantástico, né, Marcos? Perfeito. Nossa, você testemunhar a mudança de uma pessoa é incrível, sabendo que você é só um canal, né? Então, eu também fico regozijado. Eu amo isso porque é uma transformação em que você basta se entregar para ser um canal do divino que acontece. Então, realmente, eu fico muito feliz. Também estou atendendo bastante, ainda mais nessa quarentena. As É. pessoas vêm me procurar, a gente tem conversado e eu faço questão de, de que a gente não tenha segredo. Então, se a pessoa disser, olha, o que eu tenho condição de pagar é isso, a gente vai conversar a partir daí também. Então, Uhum, parar de dinheiro é um tabu. A gente chegou num momento verdade, da nossa sociedade que não tem mais como a gente ficar escondendo as coisas. A gente precisa se abrir para o outro e verdade. falar exatamente o que está sentindo. Está preocupado que está sem dinheiro? Vamos conversar mesmo assim, entendeu? Então, meus atendimentos estão rolando. Eu estou bem feliz de ser esse instrumento. E muito feliz de ter sido convidado por você. Amei nossa interação. Ai, gratidão, E Marcos. Também amei demais. gra- Tá acabando aqui, falta 28 segundos. Gente, obrigada pela ó, participação de todos vocês. Quem quiser continuar seguindo, me seguir aqui, quem é do canal do Marcos, eu falo bastante de autoconhecimento, expansão da consciência, fazendo várias lives de vários temas. Então, continue acompanhando. A gente vai falar sobre a comunicação não violenta, CNV. Você conhece, Marcos? Vai ter uma live mesmo. sobre isso, é fantástico. Gratidão! Vamos fazer outras lives, porque o assunto não acaba nunca. Com Obrigada. certeza. Beijo.